Eu gostaria, em primeiro lugar, de trazer a esse plenário a nossa preocupação com a manobra regimental. Esclarecer, porque muitos aqui ainda não entenderam o que está acontecendo. Eu fui perguntada por vários colegas aqui do plenário, parlamentares, fui perguntada por pessoas de fora, inclusive por jornalistas, o que aconteceu com essa mudança do regimento que permite a votação de urgência por maioria simples. Muitos parlamentares, inclusive, não compreenderam que foi possível, imaginem, retirar um projeto de 1999, assinado pelo ex-deputado Cunha Bueno, com apoio de partidos que ainda eram PL, PPB, líderes, inclusive, que ou já faleceram e não estão mais aqui, que não podem sequer assinar a retirada da propositura, e foram substituídos por líderes atuais em número, que aqui foram somados pela mesa, em número para dar sustentação legal, que nós questionamos, em questão de ordem, para dar legalidade a um requerimento pelo artigo 104 do regimento, para permitir que uma urgência de um tema desta relevância seja dado por maioria simples, deputado Tadeu, de 257. Imagine, nós estamos votando uma urgência de um setor estratégico no Brasil, que é parte do setor elétrico, por maioria simples de 257. Ou seja, 130 deputados de uma casa de 513 podem permitir a votação de uma privatização que também poderá ser, por maioria simples, de um setor de distribuição do setor elétrico brasileiro. Não há mais, e a gente tem dito aqui repetidamente, por parte deste parlamento, nenhum pudor. E olhem a contradição, porque hoje, nas dependências da Câmara dos Deputados, 5 fundações partidárias, do PCdoB, do PSB, do PDT, do PT e do PSOL, entregaram ao Parlamento propostas para a criação de uma frente parlamentar pelo desenvolvimento. Desenvolvimento pensado como algo de um padrão de desenvolvimento integrado, não apenas pensado por economistas, mas pensado um desenvolvimento integrado da economia, dos direitos, da soberania, da geração do emprego, da democratização da comunicação, da emancipação das mulheres, de todos os planos e dimensões que pode-se pensar o que é um plano de desenvolvimento integrado e que hoje é alvo deste governo. E que nós precisamos fazer com que o parlamento, em primeiro lugar, volte a respeitar a Constituição brasileira. É muito bom que a sociedade olhe para este parlamento no momento em que pensamos as eleições. Como desmontar o setor elétrico e pensar o desenvolvimento? Como desmontar uma empresa estratégica como a Petrobras e pensar o desenvolvimento? Como sequestrar direitos e pensar o desenvolvimento? Como retroceder em padrões de civilização e pensar o desenvolvimento? Como não punir o racismo e pensar o desenvolvimento? Como não pensar numa agricultura sustentável, sem agrotóxicos que gerem má formação, câncer, abortos espontâneos, sem pensar o desenvolvimento? E pensar o desenvolvimento. Como é que nós podemos imaginar que agências como a ANEEL, como a Agência de Saúde Suplementar, que trata a gente como seguro de carro, com franquias, com aumentos descabidos de coparticipação, 60% de participação de um usuário de plano de saúde, pagando seu tratamento. Quando tem franquia, paga inclusive urgência e emergência. Não há algo mais imprevisível do que uma urgência ou uma emergência no campo da saúde. Falo isso com a autoridade de quem se formou em médica. Como é que se pode fazer a cobrança de urgência e emergência, 60%, 40% de coparticipação, sem nenhuma base técnica?
Aliás, os analistas, os críticos, os especialistas no campo da saúde complementar já questionam as autorizações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem diretores vinculados aos planos de saúde, fiscalizando os próprios planos no Brasil e arrebentando com o direito dos usuários. Então, nós hoje estamos permitindo crimes contra o consumidor, contra os usuários, veneno no prato de comida, destruição de instrumentos estratégicos de desenvolvimento, e achando que esse parlamento representa os interesses da nação, os interesses do povo brasileiro, o interesse das crianças, dos idosos, das mulheres, dos homens, dos negros, dos brancos, dos migrantes. Não estamos fazendo essa representação. E esse é o problema que nós estamos vivenciando hoje. Sequer a Constituição, este parlamento consegue ter autoridade moral para fazer valer. Agora, acabo de receber aqui uma denúncia de que o presidente da Eletrobras, que se diz engenheiro de segurança, está propondo a precarização da área de segurança e saúde da Eletrobras. Como se pode aceitar que algo sem nenhuma consulta à sociedade, sem nenhuma discussão prévia, possa ser alterado a 4 meses da saída do presidente da Eletrobras, a 4 meses de uma mudança de governo? Lá desse governo pode-se esperar qualquer coisa. Um governo que está na margem de erro das pesquisas, ou seja, pode ter 0. Talvez seja a única pesquisa crível desse país, um governo que só piora a sua credibilidade, aliás, credibilidade nenhuma. E ainda tem aqui uma base que alguns ainda tem algum suspiro de capacidade de defesa, porque a base do governo não defende mais nem esse governo aqui, não tem mais coragem, não vemos mais líderes fazendo a defesa do governo Temer desta tribuna, que se coloca ali à direita do plenário. Então é algo absolutamente folclórico no sentido negativo, da coisa mais bizarra deste plenário é ver que esta base não mais sustenta o governo e que há lutas internas, intestinas, que se expõem a cada dia de um governo que não consegue comandar mais absolutamente nada numa crise ética, política, financeira profunda. O governo que nega a ciência, que nega a opinião pública, que nega a sociedade, que nega as suas empresas de desenvolvimento, que nega o seu desastre econômico, que nega a moral, a ética pública e que não consegue sequer ter nenhuma pesquisa estacionada, uma pesquisa em curva descendente de credibilidade. E aqui ainda se soma a falta de pudor de manobras regimentais para destruir o pouco que ainda se tem de credibilidade interna. Manobras regimentais escancaradas para destruir um setor estratégico da economia brasileira, que é ainda parte do setor elétrico, que se põe em votação nesse Congresso para, em seguida, tentar votar a sessão, concluir a votação da sessão onerosa do pré-sal, cuja carta de Luiz Inácio Lula da Silva, publicada no Jornal do Brasil, foi primorosa, histórica, demarcou claramente com o imperialismo norte-americano, demarcou claramente com o golpe tucano desse país, demarcou claramente com a defesa da Petrobras, da inteligência, da sua engenharia, dos seus trabalhadores, demarcou claramente com a defesa estratégica nacional e soberana que o Brasil deve ter. Quero parabenizar o artigo e a carta feita por Luiz Inácio Lula da Silva, defender mais uma vez a democracia e sua liberdade e fazer mais uma vez um apelo por um mínimo de credibilidade que esse parlamento deva ter em respeito à história que se acumulou nesse país, a história que se acumulou pelo povo, pelos trabalhadores dessas estatais, pela engenharia acumulada nessas estatais brasileiras, em nome da Eletrobras, em nome da Petrobras, em nome do que se fez no Brasil nos últimos anos e nas últimas décadas, e fazer esse apelo para que esse parlamento não volte as suas espadas para o povo brasileiro e se olhe de frente para o povo brasileiro. Muito obrigado.